Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla com inteligência artificial vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Olá, estamos chegando com o nosso programa Viver com Saúde. E o nosso programa aqui tem o oferecimento da Unimed Erechim. A Unimed que possui planos de saúde para que você tenha tranquilidade na hora de escolher os profissionais que irão acompanhar você durante toda a vida, sempre que você precisar fazer as suas consultas e exames de rotina. E também possui uma gama de hospitais, laboratórios, enfim, onde você pode ter a confiança e a certeza que vai estar sendo muito bem cuidado sempre que precisar. Faça seu plano de saúde e entre em contato pelo telefone 3520-6100. E o Master Supermercados, que também cuida da sua alimentação para que você tenha saúde e qualidade de vida. Então, na hora de fazer as suas compras do mês, as suas compras semanais, o Master Supermercados sempre te dá uma ajudinha. E neste mês de março nós vamos falar sobre o Março Azul Marinho, que é a campanha Março Azul Marinho, que tem por objetivo alertar a população sobre a conscientização e prevenção e combate do câncer coloretal. E para falar com a gente sobre este tema que é extremamente importante, está conosco a médica proctologista, a doutora Bruna Biasi, que vai dar as orientações necessárias para que você cuide do seu intestino. Mas cuide dele como você cuida do seu dia a dia, das suas atividades. Porque o câncer, infelizmente, ele é uma doença silenciosa e às vezes, se a gente não busca o acompanhamento necessário, ele pode ser muito mais difícil de achar uma cura. Doutora, obrigada por atender o nosso convite e estar aqui na TV hoje para falar desse assunto que é extremamente importante e é delicado cuidar do intestino. Sim, é um prazer estar aqui de novo conversando contigo e principalmente sobre um tema tão importante, mais ainda nesse mês, né, que é um mês que foi escolhido, né, como uma campanha até mundial de prevenção contra o câncer do intestino. E a incidência do câncer do intestino vem aumentando muito nos últimos anos, né. Então é fundamental que se fale, que se trabalhe com vistas à prevenção dessa doença que ainda mata muitas pessoas por ano no nosso país. Verdade, mas para as pessoas entenderem, o que é realmente o câncer coloretal? O câncer coloretal, ele é o câncer que acomete o intestino grosso e o reto. A gente tem ainda o intestino fino, né? Que não tem nada a ver com o câncer coloretal, que é específico do intestino grosso, que é a mesma coisa que cólon, e o reto, que é a parte final ali do nosso intestino grosso. Certo. Por que ultimamente a gente ouve tantos casos de pessoas muito jovens com câncer do intestino? Sim, tem se estudado a causa desse aumento de incidência, e esse aumento, a incidência é o número de casos novos, né, da doença no país. E hoje já são mais de 45 mil casos novos da doença por ano, e cada vez está cometendo pessoas mais jovens. Antigamente eu digo 2018, né, o rastreio do câncer do intestino iniciava aos 50 anos. E devido a essa ocorrência do câncer do intestino em idades cada vez mais jovens, se mudou esse rastreio dos 50 para os 45 anos.
Então, são vários fatores, é uma doença multifatorial, né, que ocorre por uma combinação de fatores genéticos, idade e fatores ambientais também, de comportamento. Doutora, o câncer ou tumor coloretal, ele é um dos cânceres que mais tem predomínio em homens e mulheres também? Verdade. Hoje em dia, dados assim de 2023 do INCA, mostra que ele é o segundo câncer mais comum em homens, vindo atrás só do câncer de próstata, né, que ainda é a maioria, e o segundo câncer que mais acomete mulheres, vindo atrás do câncer de mama. Então, às vezes as pessoas se preocupam tanto com a mama, com os exames preventivos mama, próstata, e às vezes esquece de fazer um sangue oculto, uma colonoscopia, né? Sendo que é o segundo câncer mais comum, né? Em ambos os sexos. Pois e a gente precisa, como você já falou, fazer os exames a partir dos 40 anos. Porém, em alguns casos, as pessoas têm que fazer lá nos 20 anos. O que ela sente? Quais são os sintomas que levam o médico a pedir um exame tão cedo? Bom, é indicado para a população geral, né? Sim. Um risco médio, que a gente diz assim, população normal, sem fatores de risco, sem sintomas, a partir dos 45, que a gente chama de rastreamento. Sim. Que é fazer exame em quem não tem sintoma, né? Agora, se a pessoa tem algum sintoma, por exemplo, sangramento nas fezes, uma dor abdominal mais duradoura, que dura geralmente mais de 30 dias, né? Não é qualquer dor abdominal, mas sangramento nas fezes, dor abdominal, perda de peso inexplicada, cansaço, fadiga, anemia. Esses são alguns dos sintomas, né, que levam a gente a suspeitar de uma doença intestinal e aí sim fazer os exames numa idade mais jovem, né? Claro que a maioria dos sangramentos, das dores abdominais se devem a doenças benignas, né? Maior causa de sangramento anal, hemorroida, né? Fissura, doenças benignas, mas uma boa avaliação médica, né, com um profissional capacitado vai saber diferenciar e vai saber indicar ou não, né, no momento da consulta, a realização desse exame. E a realização do exame mais cedo também é com relação à presença de histórico familiar. Então, se tem algum parente, principalmente parente de primeiro grau, que tem história de câncer de intestino ou de pólipos, aí sim está indicado fazer o exame aos 40 anos ou 10 anos antes da idade do familiar que teve aquele câncer ou aquele pólipo, o que for mais cedo. Pois é, doutora. Hoje a nossa alimentação, os nossos hábitos, eles são muito diferentes dos hábitos dos nossos pais e dos nossos avós. Alguns alimentos, inclusive, que eles comiam, hoje ele está banido da nossa alimentação. Sim. Uma porque possui glúten, possui lactose, outras porque as mulheres principalmente vivem em dieta e têm todo esse cuidado com o corpo. Porém, aquele produto que a gente compra embalado nos supermercados, nem sempre ele é o ideal para nós manter a nossa saúde intestinal. Com certeza, Sandra. Assim, um dos principais fatores que se defende hoje são hábitos saudáveis de vida. E o que são esses hábitos saudáveis? Vem muito da alimentação também, né? Então, uma dieta assim, com alimentos processados, caixinha, né? É prático, mas... Prático, mas daí depois lá na frente cobra a conta, né, dessa praticidade. Então, uma alimentação saudável não precisa ser uma alimentação difícil, né? Quanto mais in natura a gente consumir os alimentos, assim, menos processados, é mais fácil abrir um pacotinho do que descascar uma fruta, né? Mas descascar uma fruta é rápido, sabe? Então, comer ter uma dieta rica em fibras, com linhaça, aveia, frutas com bagaço, tem o próprio farelo de trigo, o psyllium, que são essas fibras naturais, né, que a gente encontra em mercado, nessas casas de produtos naturais, são super boas para o nosso intestino, né? Então, é muito melhor a gente cuidar da nossa alimentação hoje, desde jovem, né, do que a gente pagar o preço depois lá na frente. Né? Verdade. E esse pagar o preço, às vezes os sintomas eles começam a aparecer, porém a pessoa também não procura um profissional de saúde e acaba tomando alguns remédios comprados em balcão de farmácia. Também tem um risco aí?
Sim, com certeza, Sandra, porque quando a pessoa tem um sintoma, assim, a maioria, esses sintomas que eu falei antes, né? Sim. Sangramento, dor abdominal, perda de peso, cansaço, isso tudo já indica a presença de uma doença um pouco mais avançada, porque o câncer de intestino, ele é silencioso. Ele não dá qualquer sintoma, né? Quando tem, às vezes, uma lesão que nem é tão pequena, ele pode ser totalmente assintomático, a pessoa não percebe que tem. Quando ela já tem alguma coisa do tipo desses sintomas, pode ser uma doença um pouco mais avançada. Então, a pessoa ainda não procurar atendimento, aí complica muito, né? Porque a gente vai perdendo tempo, e tempo nesses casos é muito importante, né? Então, na presença de qualquer um desses sintomas, é fundamental que a pessoa busque atendimento, que tire esse mito, né, também de buscar um proctologista, de buscar um médico, né, que é uma parte do corpo como qualquer outra, que deve ser cuidada como qualquer outra parte do corpo, né. E uma coisa muito importante é que o câncer de intestino, mesmo quando presente, quando a pessoa já tem esse diagnóstico, se ele for inicial, ele tem 90% de chances de cura. Então, enorme. Não é assim uma sentença, sabe? Então, tendo algum sintoma, procure o médico e, na maioria das vezes, 90% dos casos, isso vai levar a um tratamento adequado e que vai curar o paciente. Então, é muito importante que se fale sobre isso para ajudar as pessoas, né, no diagnóstico precoce. E principalmente as mulheres que têm aquele medo do exame, doer, de descobrir uma doença, a preocupação com a família que vai receber esse diagnóstico. Mas quanto mais cedo as mulheres, principalmente, mais cedo a gente vai poder tratar, como tu mesmo disseste, ou se tiver algum pólipo em alguma região, fazer a retirada. Com certeza. Eu sempre digo para os meus pacientes que assim, tem muitas pessoas que não querem fazer o exame de colonoscopia, tá? Mas aí depois que tem algum problema, que vai deixando passar, aí não só tem que fazer o exame de colonoscopia, como às vezes tem que fazer uma cirurgia e mais de um exame invasivo, ou exame chato. Então é muito melhor a pessoa fazer um exame e encontrar algum pólipo pequeno, porque a importância desses exames de rastreamento não é identificar o câncer, é identificar o pólipo, que é a lesão precursora, né? Mais de 90% dos cânceres de intestino, eles provêm de um pólipo, que é uma lesão benigna. Claro que o exame de colonoscopia, ele exige, né, uma preparação. É um exame que a pessoa tem que se dedicar tanto para antes, né, para estar com o intestino limpinho, quanto no dia, né, do exame. Depois é um exame sob sedação, então não é ir lá tirar uma amostrinha de sangue, mas colocando na balança, né, os inconvenientes, os possíveis inconvenientes desse exame com o benefício dele, não tem comparação, né, porque a gente faz o exame, identifica os pólipos, remove no mesmo tempo, né, da colonoscopia, e isso vai evitar que esse pólipo cresça e se desenvolva e vire um tumor lá para frente, sabe? Pois é, doutora, e agora me surgiu uma dúvida. Existem diferenças de tipos de pólipos e locais aonde ele vai se alojar no intestino para se dizer que nesse local é mais perigoso, naquele local é mais simples? Como é que funciona isso? Sim, a incidência dos pólipos também é muito alta na nossa população, né? Então, mais ou menos 30% a 50% das pessoas ali acima dos 45, 50 anos tem algum pólipo intestinal, né? E existem subtipos desses pólipos, né? Dependendo, porque a gente encontra um pólipo, remove esse pólipo, encontrou pólipo, remove. Tá? E aí esse pólipo vai para uma análise num laboratório de patologia e se determina qual é o tipo histológico do pólipo. Uhum. Aí dependendo desse tipo histológico, ele tem um risco ou não de se transformar em um câncer de intestino. Por exemplo, os pólipos adenomatosos, que são a maioria dos pólipos, 2/3 dos pólipos intestinais são adenomatosos. Uhum. Ele tem um risco de 5% de se transformar em um câncer de intestino. Só que a gente só vai saber o tipo do pólipo depois que a gente retirar, né? Então, a conduta é: identificou o pólipo, se retira, se manda para análise. E ele pode acometer todo o nosso intestino grosso, desde o lado direito até o cólon transverso, o lado esquerdo, o reto. Então, ele pode acometer todo o nosso intestino grosso, inclusive o reto também. Quando esse pólipo está se formando ali no intestino, a pessoa sente algum desconforto? Não sente nada. Pólipo não dá sintoma nenhum. Nenhum. Se o câncer, né, mal dá sintoma, quando dá sintoma ele já está ou obstruindo a passagem das fezes ou causando um sangramento, uma anemia, né? Ou se o câncer
às vezes não dá sintoma, na maioria das vezes não dá sintoma, o pólipo, a não ser que tenha um pólipo, por exemplo, no reto, que daí pode sangrar um pouco, ou pode aumentar a produção de muco, mas aí a pessoa tem que ter um pólipo num lugar específico ali, né? Porque o resto vai passar despercebido se não fizer um exame preventivo. Então, o negócio é prevenção mesmo, o tem jeito. O negócio é prevenção. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Vamos fazer uma pequena pausa e já retornamos. Na dianteira da medicina diagnóstica, o Santa Mônica Imagem apresenta um novo marco, a chegada da ressonância magnética Lumina 3 Tesla com inteligência artificial. Agora, é fácil ter acesso à mesma tecnologia encontrada nos melhores hospitais do mundo, representando cuidado de saúde mais avançado, personalizado e confiável para você e sua família. A sua jornada para um cuidado de saúde de classe mundial começa aqui no Santa Mônica Imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje que nós estamos falando aí das doenças do intestino. E cada vez mais a gente escuta as pessoas falando de problemas intestinais. Então, este mês de março fica aí o convite e o pedido para todos vocês. Procure o seu proctologista de confiança, faça os seus exames. O exame é rápido. Tem algum desconforto? Tem, mas é melhor ter esse desconforto 24 horas do que ter ele durante meses ou ano, e sempre em laboratórios, em clínicas especializadas. E a gente fala justamente disso agora. A Santa Mônica Imagem possui uma gama enorme de equipamentos de imagem. Então, se você procurou seu médico, ele pediu exames de imagem, faça com a Santa Mônica Imagem. Nós estamos falando hoje com a doutora Bruna Biasi, que é proctologista aqui na nossa cidade. E ela tem um cuidado todo especial para atender você, mulher, principalmente neste mês da mulher aí, em que a gente procura os profissionais de saúde para olhar um pouquinho melhor para o nosso corpo. Doutora, aí a gente fala justamente para as mulheres esse mês. Procurem um médico, façam os seus exames. E o que a gente mais escuta delas é sobre o medo, a insegurança e a vergonha. Não precisa ter vergonha. Ai, com certeza não, Sandra. Assim, eu até entendo o lado do paciente de ter porque é uma parte íntima, né? Fazer um exame, um toque retal, uma avaliação dessas, às vezes tem um pouco de uma vergonha, digamos assim, né? Mas assim, nós médicos, eu sempre digo para os pacientes também, que ver o bumbum é igual ver o rosto dos pacientes. É uma parte do corpo como qualquer outra, né? Então é muito importante que a gente procure o médico, porque vai ser tratado com naturalidade, como deve ser, né? E o médico também faz esse exame. Com certeza! Nós também temos que nos cuidar, né? A gente também tem que fazer exame. Eu tô com os meus 30 e poucos, né? Mas eu vou fazer esse exame até antes do que o previsto, até por eu atender muitos casos, né? De pólipos, eu tenho um histórico familiar. A minha avó paterna teve um câncer de reto, faleceu por isso na época. Sim. Mal se tinha noção do diagnóstico e do tratamento, demorou muito para ela descobrir, né? Então, é muito importante que a gente faça. E hoje se tem informação, hoje as pessoas não podem, assim, dar desculpa de que, eu não sabia, ou não fui orientada, né? Então, hoje a informação está aí, isso é bom, né? Então, a gente tem que fazer uso dessa informação, né? Não deixar entrar por um ouvido, sair pelo outro, e não usar o benefício dessas informações para a nossa vida, né? E para a prevenção das doenças. É justamente por isso que os médicos se dispõem a falar sobre os assuntos da medicina, é justamente para tratar a prevenção, porque depois que existe a doença, além do trauma psicológico, familiar, da dor, do sofrimento de tratar, também tem o custo que é altíssimo, mesmo na rede particular como na rede pública. Exatamente. E Sandra, mesmo assim, nos casos em que se tem um diagnóstico desses, a gente fala muito em prevenção, né? Mas no momento que a gente diagnostica, bom, agora eu tô com um câncer coloretal, né?
não é o fim do mundo, não é o fim do mundo. 90% de chances de cura no estágio inicial e a chance de cura média, assim, de todos os estágios é de 60% a 70%. Então, a maior chance é da pessoa ficar bem com aquele diagnóstico. Claro que isso, para ficar bem, a gente tem que passar por procedimentos, né? Por uma cirurgia, né? Que é uma cirurgia de grande porte, mexe em intestino, né? Às vezes por químio, radioterapia, dependendo da localização e da extensão desse tumor, né? Mas mesmo assim, a maior chance é de que ela fique bem. Então não há motivo para assim transformar isso em um monstro, né? Continuamos tendo a medicina evoluiu muito, os tratamentos evoluíram muito. Hoje se faz cirurgia minimamente invasiva. Hoje se tem uns protocolos assim de deixar o paciente no hospital o menor tempo possível. Então, mesmo nesses casos, se tratando o paciente com muito carinho, muita dedicação, né? Tanto da parte técnica quanto da parte humana, a pessoa consegue passar por isso e seguir a vida e ficar bem e ter uma vida longa, né? E saudável. Pois é, doutora, toda pessoa diagnosticada com câncer coloretal, ela, como tu já disseste, acaba passando por uma cirurgia. Ali se retira uma parte do intestino. Mesmo assim, ela vai precisar fazer uma radioterapia, uma quimioterapia e usar a bolsinha, que a bolsinha é um pânico, um pavor para as pessoas. Um pavor. E assim, com relação a gente divide em partes o intestino, porque é tudo diferente, Sandra. Cada parte do intestino é um tipo de tratamento. Mas assim, o que mais difere é o câncer de cólon, que é todo o intestino grosso, sim, do reto. Reto é um outro mundo, sabe? De tratamentos e de possibilidades. No geral, né, a pessoa vai precisar fazer uma cirurgia. Existem alguns casos de tumores de reto iniciais em que pode ser feito um tratamento com quimio e radioterapia e fazer o que a gente chama de watch and wait, que é quando a pessoa tem uma resposta completa com quimio e radioterapia, a gente acompanhar, não retirar aquele órgão, tá? Mas isso é uma coisa específica para uma parte do reto, tá? O resto do intestino geralmente vai precisar de um procedimento cirúrgico, né? Então, via de regra, o tratamento é cirúrgico. E aí, precisar ou não de quimioterapia depois da cirurgia vai depender da análise da peça cirúrgica. Então, a gente não pode ir lá e fazer uma cirurgia, tirar o tumorzinho ali, aquela área, e emendar o intestino ou fazer a bolsinha de colostomia. A gente precisa tirar uma parte, fazer uma cirurgia oncológica. Tem que tirar os gânglios, que aquela parte do intestino drena, tem que tirar os vasos ali que nutrem aquela parte, porque a doença ela pode ser microscópica, né? Ela pode se espalhar, então a gente retira uma margem, dá uma margem de segurança e envia tudo aquilo para análise e a partir dessa análise se determina, vai precisar fazer um tratamento com quimioterapia ou não, a cirurgia foi curativa, vamos acompanhar, né? Então tudo depende. Pois é, geralmente esses tratamentos eles duram em torno de meses, 6 meses, 1 ano. Quando o paciente tem a resposta que ele já está em remissão e não precisa mais usar aquele catéter para colocar o medicamento, que também assusta. Assusta. A gente faz o tratamento todo, né? Geralmente as quimioterapias, elas duram esses 6 meses, geralmente, às vezes pode ser mais, né? Às vezes pode ser menos tempo. Né? E depois que a gente faz todo o tratamento nesse paciente, ele entra num acompanhamento por pelo menos 5 anos, Sandra. Então, existe uma chance de recidiva desse tumor, né? E essa chance de recidiva é maior, 75%, 80% dos casos é maior nos 2 primeiros anos. Então, a gente acompanha esse paciente por pelo menos 5 anos. Hoje já está se falando em acompanhar os pacientes por mais tempo, principalmente pacientes jovens. E aí, então, nesse tempo, se fazem exames periódicos, tomografia, colonoscopia, exame clínico mesmo, se faz um marcador no sangue que chama o CEA, que é o antígeno carcinoembrionário, que também está relacionado à atividade tumoral. Então, só vai se tirar esse catéter depois que terminar o tratamento com a quimioterapia, né? E depois o paciente vai ainda precisar ter um acompanhamento tanto do médico cirurgião quanto do oncologista para cuidar esse paciente, para caso tenha qualquer recidiva, qualquer recrescimento dessa recidiva da doença, seja diagnosticado o mais cedo possível e tratado, né? Objetivando sempre a cura do paciente.
qual é o nível de perigo de o câncer voltar quando a pessoa passou por todo esse período, mas voltou com aqueles hábitos antigos? Ah, sim. Aí é complicado, né? Porque aquela doença deve servir, né, para alertar a pessoa que ela já tem uma predisposição, né? Sim. Se a pessoa já teve um tumor, ela tem mais chance de desenvolver um outro do que uma pessoa que nunca teve, né? Ou até a pessoa que tem pólipos, né? A gente já sabe que tem uma predisposição aquela mucosa do intestino sofrer mutação e virar uma doença mais séria, né? Então, é fundamental que depois que a pessoa passa por esse processo longo e que exige cuidados e dedicação, que ela mude alguns hábitos. Também existe, às vezes, Sandra, a pessoa que se cuida e acaba tendo alguma doença dessas indesejada, né? Sim. Mas é importante que a pessoa que vinha tendo alguns hábitos inadequados, que mude a partir disso para evitar que tenha uma doença mais para frente de novo. Pois é, e o uso excessivo de laxantes. Hoje, tu liga a TV, tu abre uma revista, até mesmo na internet, é impressionante a quantidade de comerciais de produtos laxantes. Produtos que até alguns laboratórios vêm com aquele slogan que ele não prejudica a flora intestinal. Isso é real? Nossa, isso é uma barbaridade, Sandra. Às vezes eu estou assistindo alguma televisão e vem uma propaganda de um laxante que sabidamente, comprovadamente faz mal, né? E vendido como se fosse uma balinha, né? Isso aí. Então, isso devia ser até proibido, né? Porque o paciente, às vezes, não tem aquela informação, escuta uma apresentação de uma forma equivocada e acaba comprando aquilo, né? E usando cronicamente, o que é pior. Mas, assim, nem todo laxante é ruim, sabe? Não, a gente, às vezes, precisa usar laxante em alguns pacientes que têm uma constipação, que a gente não consegue ajustar com medidas básicas de comportamento, assim, de estilo de vida. Às vezes a gente precisa lançar mão de um laxante e não tem problema, mas desde que seja o laxante certo. Porque os laxantes do tipo irritativo, que são geralmente a maioria desses vendidos em farmácia, a maioria dessas propagandas, né? Eles fazem muito mal. Tanto assim, ó, eles irritam a mucosa do intestino, dão dor abdominal, expoliam, né, tanto a flora intestinal quanto os eletrólitos, líquido do nosso corpo, né? E eles causam o que a gente chama de... eles viciam o intestino. Então, eles vão causando uma lesão na parte nervosa, assim, nos neurônios do intestino, e acaba viciando. Então, a pessoa às vezes precisa de doses cada vez maiores para ter um efeito desejado. Então, isso também é muito complicado, né? Tem constipação, não consegue ter uma evacuação adequada, procurar um médico, né? Um especialista nessa parte, para poder ser orientado e usar um laxante adequado, sim. Existem vários laxantes adequados que a gente pode usar o resto da vida, inclusive, sem ter nenhum risco. E sem ter os desconfortos que esses laxantes irritativos provocam, né? Quais são as tuas orientações como profissional da saúde para as pessoas, tanto homens, mulheres, adolescentes, em termos de alimentação, controle de estresse, as visitas ao profissional de saúde, ao medo da doença, enfim, de todo esse universo que permeia o nosso intestino, esse cuidado que a gente precisa ter? Primeiro, desmistificar, né? Tirar os tabus relacionados às consultas, né, e aos assuntos tanto da parte intestinal quanto da parte anorretal ali, né? Saber que tem profissionais que estudam a vida inteira para atender e para prestar o melhor atendimento possível, com carinho, cuidando do paciente, né? E eu bato muito na questão de hábitos saudáveis, né? Alimentação. Então, alimentos mais naturais, alimentos menos processados de mercado, alimentos mais saudáveis de modo geral, beber bastante água, pelo menos 2 litros de água por dia, água, chazinho natural, sucos, né? Não só, os outros líquidos também funcionam como água, né? Então, pelo menos 2 litros por dia, né? Prática de atividade física. Atividade física é fundamental, fundamental. Às vezes tem aquela a relutância em iniciar, mas depois que começa, vai, sabe? É prazeroso. É prazeroso. E não só para a parte do intestino, né? Até eu estava comentando com uma paciente ontem
que foram feitos alguns estudos mostrando a importância da prática de atividade física até para transtornos mentais, para depressão, para ansiedade, para a parte cardiovascular também, para a parte pulmonar. É muito importante. Para a saúde intestinal, então, nem se fala. E quanto que é de atividade física, né, que se recomenda? 30 minutinhos por dia ou 150 minutos por semana. Então, pode ser até uma caminhada, né? Que não custa nada, né? Sai no final da tarde, dá uma caminhada, isso vai ajudar até no movimento intestinal, até na constipação, né? Um dos pilares também do tratamento da síndrome do intestino irritável, que é uma doença que tem também aumentado a incidência, aumentado a procura, né, de atendimento, também é um dos pilares do tratamento para tratar divertículos, síndrome do intestino irritável, constipação. É muito importante. Além, então, da alimentação, beber água, atividade física, diminuir o tempo de estresse assim, em telas, hábitos sedentários, né? Hoje a gente está muito nessa questão de celular, né? Então, diminuir esse período ali, esse tempo inútil, né? E fazer alguma coisa mais para a sua saúde do que ficar sentado lá, mexendo no telefone. Verdade, os benefícios são enormes, né? Quando se libera o cortisol aí, a gente muda totalmente. Verdade. Doutora, obrigada por atender o nosso pedido e vir hoje falar de mulher para mulher, aí as nossas telespectadoras que nos acompanham, e algumas, inclusive, que eu tenho conversado e me dizem que têm medo de fazer o exame. Está aqui a prova de que o exame não é um bicho de 7 cabeças, então procure um profissional adequado, um profissional qualificado. E graças a Deus, Erechim, nós temos uma rede de profissional que merece o nosso respeito, porque todo profissional da saúde de Erechim cuida muito bem de seus pacientes. E a senhora é um grande exemplo disso tudo. Querida. Muito obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada a todos que nos assistiram. E a todos vocês uma boa noite. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.